começando mais um dos episódios do Carreira e Suas Vozes, o podcast que traz histórias inspiradoras de pessoas que transformam propósito em impacto. Eu sou Cláudia Cardillo e no episódio de hoje nós vamos conhecer a trajetória de um casal que há mais de 23 anos vem fortalecendo a economia criativa, valorizando a cultura brasileira e criando oportunidades para milhares de empreendedores mostrarem os seus produtos. Eu vou falar com Nalva Gomes e Marcos Gomes, que são idealizadoras da FEIARTE Brasil, que é uma feira que trata de eventos culturais, iniciativa que transformou feiras em verdadeiros espaços de convivência, cultura, gastronomia, entretenimento e geração de renda. Muito além da organização dos eventos, eles acreditam no poder da colaboração, da valorização dos talentos locais e da ocupação positiva dos espaços públicos. Nesta conversa, nós vamos descobrir como é que nasceu esse sonho fantástico, os desafios enfrentados ao longo da jornada e por que as feiras culturais continuam sendo ferramentas essenciais para impulsionar o empreendedorismo, preservando tradições e fortalecendo as comunidades. Sejam muito bem-vindos, Nalva, Marcos e os gatinhos que estão aí com vocês. É uma alegria receber todos vocês aqui no Carreira e Suas Vozes. Estamos em 8, né, Cláudia? Eu, a Nova e mais 6 gatos para lá e para cá. De vez em quando vai aparecer um gatinho aí, é inevitável. Obrigada pela oportunidade da gente poder falar sobre o nosso trabalho. Que legal, fico muito feliz porque é trabalhar na raiz, né, a cultura do Brasil e conhecer de perto o sonho dos empreendedores. E eu quero saber de vocês, quem são vocês antes de idealizarem a feira, a FEIARTE Brasil? Legal. Posso começar por mim, né? Eu trabalho Claro. desde muito cedo, né, na área administrativa, né? Tenho formações na área administrativa, sempre trabalhei com isso sempre não, até uma certa idade eu trabalhei com isso, mas um passarinho dentro da gaiola. Não era aquilo que eu queria, é o que eu aprendi a fazer, mas eu nunca estava do jeito que eu gostaria, né? Primeiro que eu não gosto de ficar preso em lugar nenhum. Segundo que eu tenho, eu e a Nalva, né? Eu vou falar de mim nesse momento, eu tenho no meu DNA a questão da cultura, né? Eu sou músico, toco vários instrumentos, né? Sempre apreciei arte, música e vertentes diversas da arte. E aí aconteceu a Feirarte, depois a gente vai falar um pouquinho mais, né, de como foi que aconteceu a Feirarte para nós. Mas um dia, né, a Nova é muito inspirada, tem uma conexão muito grande, né? Quando eu falo de conexão, vamos falar até de certa forma de espiritualidade, sem precisar contextualizar muito isso, né? E surgiu, num dado momento, a inspiração para a Nalva, e ela pode falar melhor do que eu, porque ela que viveu essa situação da, da, da inspiração para a criação da Ferati Brasil. Bom, no meu caso, eu também trabalhei no ramo de atacado, sempre gerenciei lojas de atacado, trabalhei com o Brasil inteiro. Naquela época em que a nota fiscal era tudo na mão, a gente veio no analógico, então foi complicada a época, mas assim, alma de artista também, sou artista plástica, desenho. Então, assim, mais uma vez, aquela falta de algo, a falta da liberdade. A gente chegou, inclusive, a empreender no ramo de restaurantes. Foi uma época que, infelizmente, 2016, que as coisas se andaram economicamente falando. Falei, não tem jeito. A gente tentou fugir dessa área, vamos voltar para ela. Voltamos, estamos aqui para compartilhar essa história com vocês. E eu acredito que vocês tenham muita história, porque são mais de 2 décadas, né? Sim, Idealizar uma feira, eu acredito que vocês precisaram ir atrás de prefeitura, porque a gente está falando de via pública, né? Então, vocês foram sim, atrás de prefeitura, de Detran, de entidades que pudessem ajudar vocês a expor
em praça ou em rua pública. Como é que foi isso há 23, até acredito que tenha passado um pouquinho de 23 anos até acontecer a primeira, né? Como é que foi isso Sim, para você naquela época, na época do analógico, né, em que tinha que marcar a visita até o departamento técnico para poder falar o seu sonho, né, verbalizar isso e sim. contextualizar dentro de um projeto. Como é que isso aconteceu, Nalva? Olha, foi mais complicado do que parece. Eu não sei se é uma lei do universo, não sei como funciona isso exatamente até agora, mas sempre que você decide realizar uma grande mudança na sua vida, os desafios aparecem. Até sem telefone registrado, foi tudo através de orelhão. Liga para a prefeitura, liga para a CET, prepara um projeto, tudo na raça. Me pediram para fazer um mapa. A gente não tinha o acesso ao Google, como tem agora. Eu andei o Ipiranga inteiro para preparar um mapa de desvio da Rua dos Patriotas, que foi o nosso start. Tá? Depois a gente chega lá. Preparei esse mapa. Você tem que criar um relacionamento junto aos órgãos públicos para se mostrar confiável. Então, a princípio, a feira foi autorizada com caráter experimental e, Uhum. posteriormente, depois de 2 anos de muita luta, a gente oficializou um evento na frente do museu, mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Um complemento, inclusive, né? A Feirate, ela começou como uma feira permanente, né? Então ela estava todo domingo em determinado local, que é a Rua Canela Paulista, Rua dos Patriotas, em Ipiranga, né? Bem em frente ao museu, entre o museu e o Monumento à Independência, aqui no Ipiranga. Então a gente ficou 2 anos em caráter experimental, né? Inclusive politicamente demorou demais, não era para demorar tanto, mas quando aconteceu, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrentou até chegar aí, veio uma série de situações que eu acho que foram um presente, né, diante da luta que a gente havia travado para chegar lá. Né? Então nós tivemos apadrinhamentos muito legais na época, nós tínhamos Robson Miguel, que era o melhor violonista do mundo como padrinho cultural, tínhamos um padrinho também da região do Ipiranga, muito, muito bacana, que nos acolheu, nos ajudou e muito, né? Mas o dia a dia é raça, sabe? É coragem, fé em Deus, não ter medo de trabalho, inspiração e muito suor, né? Para que a coisa aconteça da melhor forma possível. Sim, E vocês estão falando de uma região no Ipiranga que eu conheço bem, a Vila Monumento, que é uma região próxima, porque eu estudei no Colégio Rainha dos Apóstolos, um colégio de freira, e eu lembro muito bem que para a gente ir, minha mãe durante muitos anos levava e buscava na escola, mas em determinadas situações a gente precisava voltar a pé. É uma região muito íngreme, né, em que você precisa Sim. subir sim, as ruas. Embora a região dali da Rua dos Patriotas, em frente ao museu, seja plano, isso Sim. interferiu sim. também no planejamento da feira de vocês? Foi por isso que vocês escolheram essa região? Não, essa região, na verdade, foi uma espécie de um chamado. Separando a parte religiosa, apenas a fé em Deus, seja lá qual for a de cada um, eu acordei às 3 da manhã e desenhei um cavalinho fora do carrossel, cavalo de madeira, desenhei uma espécie de um Pinóquio com um pincel para cima e escrevi um slogan, proclamando a independência da arte. Ponto. É, Menos de uma semana depois me ligaram, você não quer fazer uma feira no Parque da Independência? A grande coincidência, não é coincidência, eu digo Deuscidência. E foi aí que começou a batalha, para que esse evento, para que a Pirate nascesse ali, no Ipiranga, não foi uma escolha, mas foi um chamado de Deus, e é ali que a gente iniciou toda essa trajetória. É Eu isso. complemento, né, o que a Nava acabou de dizer, porque assim, num dado momento, a Nova sempre teve dons, né? Ela já foi até estilista, já desenhou moda, uma grife, tinha na alma, né? A essência do artista, né? Fazia artesanatos, fazia artes plásticas, uma série de coisas, assim, por conta, né? Inclusive para acalmar e tudo mais, e era um hobby para ela. E aí um dia apareceu uma situação de uma feira para a gente participar como expositores, né? E a gente ficou um tempo nessa feira.
e foi observando outras, participou de algumas poucas. E essa situação que aconteceu, que a Nova acabou de relatar, que foi no meio da madrugada, uma inspiração levanta, pega lá o papel, desenha, né? Uma coisa que ela não sabia o que era, mas ela estava seguindo a intuição dela. É bem místico, né? Não precisamos entrar muito no mérito, mas é um fato. E aí, a gente, enquanto eu acompanhava a Nova nas feiras, né, enquanto a gente estava presente nesses eventos, a gente ia prestando atenção em detalhes. Pô, isso aqui não está legal, pô, isso aqui não está legal, esse tratamento não está bom, essa organização não está boa, e a gente, quando a Nova vislumbrou a Feirite do Brasil, que na verdade ela começou como Feirite Ipiranga, né? Ela quis fazer, quis entregar tudo o que ela esperava de outros eventos, de outras organizações. E foi assim que a gente buscou fazer. E, graças a Deus, nosso nome no meio, desde o início até hoje, ele é muito respeitado, porque é exatamente o bate-volta natural da vida. A gente entrega respeito, a gente entrega um tratamento especial para as pessoas, oportunidades especiais, e isso acaba retornando para a gente, né? Então, essa é a trajetória da Feirate como feira oficial, que de cara já começou fazendo coisas que as outras não faziam. Por exemplo, música ao vivo. Você, numa feirinha fixa, você não via música ao vivo. Nós fizemos um projeto muito bacana, em parceria com o empresário do bairro. Ele era local, regional, né? Para o Ipiranga e o entorno, e ele tomou uma dimensão nacional. Seria bandas, novos talentos do Brasil inteiro, por exemplo. Levamos orquestra, levamos coisas que realmente nós fomos pioneiros, não acontecia em outras feiras, né? E também, lá no passado, a gente está agora retomando as raízes, né? Sim. A gente teve um programa, na época que a web rádio estava em alta, né? Tivemos um programa nosso que era para falar de muitas coisas, inclusive e principalmente da nossa atividade com a feira. Sim. Nossa, que legal, né, ouvir vocês falarem sobre isso, porque quem participa hoje de feira não tem ideia de como era isso há 30 anos atrás, né? E saber que vocês conseguiram reunir pessoas com o mesmo propósito, né? Com a mesma afinidade e principalmente envolvidos com a música, né? É muito legal, porque é um crescimento evolutivo para todos, né? Você como empresário, né, como empreendedor em primeiro lugar, né, e depois trazendo a visibilidade para outros empreendedores também, né? Qual foi o maior aprendizado que o empreendedorismo trouxe para vocês? No meu caso, eu acho que no do Marcos também, nesse ponto a gente é parecido, separar o coração dos negócios. Porque como a gente criou um espaço para tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, querendo ou não, a gente se envolvia com as histórias. Querendo ou não, a gente se apega até hoje às pessoas. A gente considera os expositores não só nossos parceiros, mas nossos amigos, pessoas queridas. Tanto é que, às vezes, a gente vai visitar algum evento e encontra uma parte deles, é a hora do abraço, é a hora do beijo, que saudade. Então, é muito difícil separar o coração, porque na nossa área, a gente não tem nenhuma lei de incentivo, nenhuma lei que, por exemplo, custeie as estruturas, um gerador, barraca, equipe de apoio, equipe de segurança, laudo técnico. Olha, a lista é grande que as subprefeituras exigem para que você faça um evento seguro e bem feito. E para que você tenha uma boa divulgação, como é que eu diria, para trazer o retorno para o expositor, requer muito cuidado. Então, o mais difícil para a gente é separar o coração dos negócios. Sim, complemento o que a Nova está falando, né? Você, no meio disso tudo, você tem que, é claro, manter a nossa essência, que ela não vai morrer nunca. Por mais que a gente, às vezes, tenha decepções com determinadas coisas que acontecem no meio, e são muitas situações, né? Você acaba, de vez em quando, se desgastando e tudo mais, mas essa alma nossa de querer um evento positivo e estar bem com as pessoas, ela tem que ter uma série de agregados, né? Eu acho que a resiliência a gente desenvolveu muito bem para saber lidar da melhor forma com as situações, às vezes até com injustiças que vão na nossa direção, mas no final tudo flui. A gente desenvolveu muito, fortificou, fortaleceu muito a nossa fé, a nossa resiliência, né? A nossa vontade de ir atrás. Então,
Esse ano mesmo a gente enfrentou uma série de desafios. Isso fez fortalecer a gente. Muitos teriam jogado a toalha, para ser muito franco, né? Mas a gente, na verdade, a gente está num momento que a gente está se reinventando. Estamos aqui, nós Sim, aqui, diante da mídia novamente, né? Resgatando um passado de web rádio, agora estamos aqui no podcast com uma pessoa maravilhosa que é você, Cláudio. E reforço o agradecimento por essa oportunidade. Então a gente tem que estar pronto para se reinventar, sempre, sempre. sim, E engraçado como o tempo muda, né? Porque quando a gente fala de 25 anos atrás, a gente se esquece de todos os desafios e percalços que eram percorridos para que a gente pudesse fazer um evento ao ar livre, né? E eventos ao ar livre, eles são muito mais visados do que eventos em ambientes sim, fechados, por causa da questão que a Nalva trouxe aí, que tem segurança, ambulância, tem uma série de taxas que precisam ser pagas, né, por sim, serem em ambiente ao ar livre, mas, ao mesmo tempo que você tem toda essa burocracia, você tem um feedback dos expositores muito maior, sim, porque as pessoas Sim, abraçam muito mais, beijam muito mais, elas estão muito mais abertas, né, para o coração, né, do que num sim. ambiente fechado. E eu entendo até que muitas vezes as pessoas elas fidelizam, né, os empreendedores fidelizam com a sua feira e acabam expondo com recorrência, e isso é muito legal, né? sim, Sim. Eu Porque digo, perdão, pode onde continuar. muitas pessoas entendem que tem uma feira acontecendo, uma feira de arte, uma feira de alimentos com música, existe os bastidores por trás disso, e é nos bastidores que a gente cresce, né? Então vamos lá, Nalva, a bola está com você, pode falar. Olha, o grande segredo é qualquer coisa. Eu acho que a Ayrton Senna disse isso de outra forma. Em qualquer área da tua vida, se você decidir falar, acho que isso me faz feliz, eu tenho certeza que isso me faz feliz, coloca a tua alma. Coloca a tua alma, vai com tudo, aprimoramento constante e mantenha a paixão. Porque se isso apagar, apagou o coração do evento. O coração do evento é aquela pessoa que criou o evento. E ela tem que se manter firme em quem ela é, na sua identidade, nunca mudar, só se aprimorar, mas nunca deixar morrer quem ela realmente é. Porque quem ela realmente é a alma do evento, é o coração do evento. sim. Indo em conta do que você falou, né, Cláudia? Parece simples, né? Vamos lá, monta, vamos trabalhar. Não, tem muita coisa por trás, né? Então, existem muitas organizações de eventos hoje. São Paulo, cada vez mais. Tem muitos amadores no meio, tem muita gente de má fé no meio. E, por exemplo, tem locais, né, ruas, por exemplo, que compartilham de vários organizadores. Então, podem ser os mesmos expositores, pode ser a mesma empresa de barracas, pode ser uma série de coisas que estão ali em comum ao outro evento, mas não é igual, porque você tem a assinatura, né, você tem a energia de quem constrói mesclada com a energia de quem está lá. E a gente acaba conseguindo, graças a Deus, criar uma egrégora, né, com as pessoas, onde, por exemplo, houve eventos que estavam indo muito bem, feira lotada, e acontece, como em qualquer evento, às vezes o expositor não está tendo o retorno que ele gostaria, um ou outro, mas eu já ouvi da boca de alguns expositores que só o fato de estar ali, naquela vibe, né, já valeu o dia. É como se fosse um passeio. É como se fosse um passeio, como se fosse sair de casa, encontrar os amigos, né? Isso só Isso, reforça o que a gente está falando, porque tem muita gente que acha que a feira começa às 8 horas da manhã, a hora que está tudo pronto, e na verdade começa de madrugada toda aquela montagem, né? Vocês, como Sim. é que vocês se preparam para isso, né? Durante a semana de montagem de feira, existe uma rotina diferente na vida de vocês? Vocês vão dormir mais cedo, se alimentam melhor? Como é que é essa rotina? a rotina eu costumo falar, vamos aparar as contas, está tudo em ordem. Verificar os prestadores de serviço, verificar geradores, verificar cada detalhe, preparar um mapa, porque é feito um mapa. O mapa é feito da seguinte forma: Fulano precisa do balcão atrás, que vai colocar tal coisa na frente. Cicrano sem balcão, porque é arara. O mapa é feito detalhado e, assim, é feito para cada pessoa de uma forma diferente. E você aprende
que para cada uma daquelas pessoas, daquele grupo, você vai ter que conversar de uma forma, como se você fosse um psicólogo. Eu entendo hoje, depois de 22 anos, que cada pessoa carrega uma dor. E para lidar com gente, você tem que lidar com o máximo de respeito, compreender a mente daquela pessoa e falar com ela de acordo com a forma que ela entende o mundo. Então, de uma certa forma, a gente acaba sendo psicólogo, além de preparar o evento. Mas, olha, a preparação é sempre com muita antecedência, dorme muito pouco e a adrenalina carrega o resto. Você falou de preparação, né, Cláudia? Então, assim, você tem um evento, por exemplo, acontecer esse final de semana. Hoje é uma sexta-feira, por exemplo. Amanhã eu tenho que acordar 3, no máximo 4 da manhã, para ir lá e acompanhar tudo. Então, nós somos os primeiros a chegar, os últimos a sair sempre, Sim, né? Mas descanso. Parece que quando você está próximo do evento, é aí que você não dorme mesmo, porque você está com uma série de pensamentos, tá ansioso para que dê tudo certo, por uma experiência que você tenha, sim, o que você quer que aconteça, e nunca existe um evento igual ao outro. Pode ser ter os mesmos, como eu já falei em relação às outras organizações, né? Pode ter os mesmos expositores, a mesma estrutura, mas aquele dia é um dia diferente. Então, às vezes, os desafios são outros, às vezes está tudo costurado bonitinho para que tudo flua da melhor maneira possível, e aparece um monte de coisa que não estava no script. Então, aí entra a experiência, né? Você lidar da melhor forma com isso e fazer aquilo que a gente falou, que a gente, graças a Deus, faz bem, porque a gente é da nossa natureza e a gente faz isso com muito prazer, né? Criar uma coisa bacana, sabe? Reger essa orquestra, que não são só os expositores, né? São os prestadores, afinar tudo, tem equipe de segurança, de limpeza e por aí vai. Fazer com que tudo flua da melhor forma. É desafiante, por mais experiência que você tenha, que nem um artista, né? Quando ele vai iniciar uma peça nova, sempre tem um frio na barriga. É a responsabilidade de dar tudo certo. só em complemento, sobre os ajustes e imprevistos, vou te dar um exemplo. Choveu. Quem é que está sem as materiais da barraca? Vai molhar o produto. Corre, fulano. A gente corre no meio da chuva. Pessoal. Não importa se tem um prestador de serviço. O que importa é que tem que ser rápido. Precisa segurar a barraca, não está presa, vai voar. Sabe aquelas coisas que você tem que ter total humildade para fazer o que a gente faz. Então, o coordenador não é o rei, ele é o parceiro do expositor. Ele tem que ter isso em mente. É isso. E tem um ditado que ilustra muito bem o que vocês estão falando, que os olhos do dono engorda a cria, né? E vocês, como donos do evento, é muito legal vocês trazerem isso, porque tem gente que acha que o dono do evento fica sentado numa cadeirinha, né, bebendo, fumando, lendo e só recebendo as pessoas. E na verdade não, né? Porque vocês carregam o Então, piano o tempo todo, né? Piano para lá, piano para cá, para poder colocar a feira em dia sem dormir, né? Durante uma semana sim, agitada, aí, que é a semana de preparação, muitas vezes sem comer direito. Mas vocês sim. vão com sono, com fome, do jeito que estão, e estão lá, porque vocês têm esse propósito, né? Tem uma motivação maior, que é esse propósito de unir as pessoas e trazer uma feira muito legal, né? E essa feira, pelo que vocês estão trazendo, e eu olhei o Instagram de vocês e vi uma coisa que é recorrente. Vocês estão sempre sorrindo nas fotos, sempre carregado de É. gente em torno de vocês, né? É uma grande família que se tornam os expositores da feira, né? Então ele vai muito além de um espaço de eventos, né? E o que é Sim. que significa para vocês isso na prática? Olha, na prática, o que eu digo para a maior parte dos meus expositores? O teu cliente, ele não vai ter que comprar tua mercadoria, porque pode ter outra igual. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo solitário. Ele vem conversar com você. Ele quer a tua atenção. Ele quer que você mostre a qualidade do teu trabalho, mas também dê para ele a tua atenção. Sorria para o teu cliente, separe dentro da tua mente a caixinha dos problemas, guarda lá dentro. Você entrou aqui dentro, a pessoa que veio, ela quer e merece ser bem tratada. Então, o diferencial
está. E a gente o tempo todo está dando uma dica para um, dando uma dica para outro e falando o seguinte: quanto mais unidos, maior a prosperidade. Nenhuma família de desunião, a prosperidade não. Então, assim, quanto mais unidos, mais feliz, melhor tratar o teu cliente, mais o próprio evento vai vibrar alto. E a gente precisa de vocês como se a gente fosse células uns dos outros. Então, a gente precisa manter essa vibração no ar. No meu caso, é isso. O Marcos também é conselheiro de plantão, do meu jeito. É, a nova objetiva, né? Ela é da ação, da estruturação, da solução rápida, conversa, dá uma atenção especial e faz isso com muito gosto. Eu já sou mais relações públicas naturalmente, isso tudo acontece naturalmente, a gente foi se amoldando de acordo com a natureza de cada um. Então está sempre. E uma coisa importante, né? Você falou da questão do relacionamento e tudo mais. A gente procura conversar com as pessoas, porque eu quero saber quem trabalha comigo, eu quero saber as dificuldades que essas pessoas vivem. Tá? Então, toda vez que a gente tem uma demanda, como algumas situações que eu não vou detalhar agora, mas um momento que está um pouco difícil para os eventos de rua em São Paulo, Sim. Na hora que você vai representar o seu evento, eu não represento apenas o meu evento, eu represento, em primeiro lugar, as pessoas que estão lá, que precisam de trabalhar, sabe? E eu sei o que elas vivem, então eu posso falar com propriedade. Tá? Então eu defendo com unhas e dentes, porque é o que a Nova falou, né? É uma família, é uma família. E quando eu falo uma família, não é um evento no mesmo lugar, a gente faz em lugares diferentes, com situações diferentes, estruturas diferentes de acordo com o lugar, mas de uma forma ou outra, os que estão presentes, os novos que chegam, acabam entrando nessa energia, e quem não é positivo não consegue ficar. É uma questão, naturalmente, é uma egrégora que ela atrai para somar ou ela repele porque a pessoa não está de acordo com essa nossa proposta, com essa nossa natureza, na verdade. Eu gostei muito de uma situação que você colocou aí, que para os empreendedores é imprescindível entender isso. Quando você representa a sua marca, e você trouxe isso aqui, né? Você está ali representando a sua marca, então, independente dos problemas que aconteceram, independente do que você tem de problemas pessoais, se está chovendo, se está ventando, se está fazendo sol demais e estragando os produtos, porque a gente sabe que o alimento ele exige uma demanda diferente, né? A pessoa tem que acondicionar diferente. Tudo Sim. isso é importante, sim, porque faz o evento acontecer, mas você trouxe uma realidade que é extremamente importante. Quando você representa uma marca, você precisa estar muito alinhado, tanto você quanto a Nalva, né? Muito alinhado com aquela marca, com o propósito, objetivo, missão e valores do que vocês estão fazendo ali. Porque a partir do momento em que isso é muito alinhado, muito forte, muito solidificado, as outras pessoas que chegam entendem, respeitam, admiram, reconhecem e ficam ali. Então, é muito legal isso, porque eu acho que, principalmente, a experiência é que faz com que vocês tenham esse olhar hoje, mas, pelo que eu entendi, a FEIARTE já começou assim, né? Com muita paixão, né? Sim. A cidade é surreal. Surreal é algo. Acabei de falar do desenho do cavalinho. Um dia, processo andando, tudo correndo, e toco o telefone e, Nalva, deu certo, saiu a feira. E agora? Estou com o telefone cortado, como é que eu faço? Eu fiquei 2 dias no Orelhão, uma praça aqui perto de casa. Eu inaugurei a Feira Arte de forma oficial na Avenida Nazaré, na lateral do museu, no Ipiranga, com 70 expositores que eu fui conversando no orelhão. Deixava o próximo cliente com a sua fichinha, telefonar, eu aguardava a vez dele para não segurar a fila, ia lá, telefonava, passei pelo menos uns 3 dias no orelhão. Falei, eu vou realizar esse sonho, eu vou fazer, e eu vou com Deus à frente, já deu tudo certo. Tem O que é a uma frase, perseverança, né, Nalva? O que é a perseverança do sonho, né? Você sonhou, o sim, Marcos sonhou e vocês foram atrás disso, né? o grande segredo, às vezes é ficar surdo.
Não, deixa isso para lá, arruma um emprego de verdade. Não, isso aí não vai dar certo. Não, se você sabe o que você quer e tem certeza de que vai chegar de um jeito ou de outro, claro, de forma honesta, já deu tudo certo. Tem uma frase dele, Faz Levi, que eu adoro. Seja um instrumento de sua fé, certo ou errado, alcançará o resultado. É isso. Eu É complementaria o que a Nova está exatamente. falando, né? É, o processo de construção, no processo de construção, primeiro a Nova, eu queria algo melhor para ela como artesã, não aconteceu, a gente resolveu fazer a nossa feira para oferecer a oportunidade que a gente queria para a gente, para os outros, e aí vieram as dificuldades, a Nova falou algumas, mas o interessante é que você põe a alma e se dedica, e as situações vão se montando. De repente, pessoas que tinham uma admiração, artistas, por exemplo, né? Que eu via na TV, estavam com a gente apoiando, tá? De repente, nos dias de hoje, por exemplo, né? Eu tenho alguns parceiros muito bacanas. Eu tenho um pessoal da Luta Livre que está conosco, que inclusive vai fazer alguns eventos com a gente. Em Boituva vamos fazer eventos também, né? Interior de Sim, São Paulo. Aqui em São Paulo vamos fazer um evento com eles também, com o pessoal do Telecat, da Luta Livre, BWF, né? São grandes parceiros e é um entretenimento muito legal, porque é para crianças, jovens, adultos, melhor idade, e essas coisas vão se montando, elas vão acontecendo, porque acho que é como se uma força natural prestasse atenção, falar esses dois aí estão se concentrando, se dedicando, sofrendo, então está na hora de vir o prêmio. E vai acontecendo isso, sempre, sabe? Por isso que é o que a Nova falou, já falei também de outras formas. Quando está a alma presente, a fé, a transpiração, né, a dedicação para o negócio acontecer, a mágica vai acontecendo em paralelo. Ah, com certeza, né? Principalmente porque você começa a entender quais são os seus espaços, né? Como é que você consegue utilizar esses espaços e o que você consegue colocar lá dentro, né? E foi Sim, por causa da Nalva que você decidiu trabalhar numa feira com a economia criativa? é, sim. olha só, Ah, que delícia! eu Parabéns, participava, Nalva. eu Inspiradora, a participava musa inspiradora dele, hein? na verdade, ela era ela e eu como cúmplices, os trovadores solitários que acreditavam numa coisa que ninguém acreditava, inclusive Sim. a família. Então, eu acompanhava a nave inicialmente nas feiras, eu fui aprendendo nessas feiras, ajudando organizadores e tudo, né, como é que eles faziam, eu ajudava, aprendia também, e na hora de fazer, eu fiz da forma que eu achava mais adequada e tudo mais, e acabei me apaixonando por esse negócio, né? Porque é bom, é desafiador, tem espinhos, e não são poucos, mas eu acho que é muito mais, tem muito mais o lado positivo no final do que esses próprios espinhos. E a gente vivenciou coisas como pessoas, né, no momento que está acontecendo um negócio fantástico no evento, aquela programação, e no começo nem a gente tinha certeza que ia dar certo, estava É. acontecendo, sabe? Um monte de coisa que, nossa, veio isso, montamos uma coisa bacana, a coisa está acontecendo, uma apresentação fantástica, a presença de pessoas que eu nem esperava no evento, e de repente surge aqueles que falaram lá atrás, larga isso aí não vai levar vocês a nada, vai trabalhar com, sabe, com uma empresa que vocês ganham mais, e aí as pessoas chegam para você dizendo, eu sempre acreditei que vocês iam conseguir. Eu sabia que ia dar certo. Mas o Isso é importante é, maravilhoso. o importante é você manter a constância. Eu falo, difícil não é alcançar algo, difícil é manter. Essa é a parte difícil. E eu acredito até que você falou da primeira feira, né? Já tinham 70 pessoas na primeira feira, a gente está falando de 23 anos atrás, que Sim, milhares de pessoas já passaram pela mão de vocês, né? Tem sim. alguma história que marcou mais profundamente a vida de vocês? Olha, que marcou mais profundamente, é, porque eu sou mais coração, mais profundamente foi morador de rua na praia. Porque a gente pagava para ele uma caixinha para ele cobrir a carroça dele, que ele catava reciclado. E um dia eu cheguei de manhã e ele falou assim: eu vou morrer hoje. Falei: por quê? Comprei 7 garrafas de pinga e
eu vou me suicidar. Eu Ai, falei assim, Senhor. faz o seguinte, faz um acordo comigo, eu tenho 7 maços de cigarro aqui, eu troco com você pela pinga. Se você me amar a pinga, você não morre hoje. Eu te dou um cigarro e ainda te dou um caixinho para você passar o dia. Você acredita que eu derramo umas 7 garrafas de pinga? É. Com Ele detalhe, né? foi o que mais me impactou. Gente, que lindo isso, né? Um Que detalhe gostoso importante é saber. que, apesar de ser um morador de rua, a pessoa que já esteve muito bem de vida, né? Hoje ela já não está mais aqui entre nós, mas é uma pessoa que esteve muito bem de vida, teve profissão, teve família e por alguma razão ou outra se perdeu, muito inteligente por sinal. Então a gente tem a oportunidade. E existem muitas histórias, né? Eu Sim, fico preocupado de fazer menção a um expositor especificamente, que e são causar tantas histórias, ciúmes. né? Eu não quero deixar ninguém de fora, mas a gente vê muitas histórias de sofrimento, de superação, e o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a seguir, a se reerguer, enfim, dar a volta por cima, a gente procura fazer sempre, né? Então, é um trabalho? Sim. Tem um lado profissional? Sim. A gente não pode ser rígido, né? Tem que ser que nem um bambu, que enverga, mas não quebra. Então, a gente consegue. É duro isso, né? O desafio é trabalhar com emoção sem deixar a razão de lado. É exatamente isso, né? Mas é muito legal saber que a gente pode transformar a vida das pessoas, né? E o que vocês fizeram, vocês ao longo do tempo vieram transformando não só a vida daquela pessoa que vivia ali na praça, né? Mas a vida de pessoas, de milhares de pessoas que passaram. E a gente enfrentou nos últimos 5 anos muitas situações diferentes, né? A chegada da inteligência artificial, a própria pandemia, né, que tirou as pessoas da rua e colocou elas reclusas dentro de casa, né? Como é que vocês conseguiram se reinventar e continuar evoluindo? Sim. Pandemia. Graças a Deus, a gente sobreviveu a ela. Porque quando a coisa estourou, por assim dizer, né? Que foi começo de 2020, nós estávamos trabalhando só com eventos. E os Primeira eventos, área né? a parar. Foi a primeira a parar. E na época nós fazíamos evento em um parque, né? E os parques foram os últimos a retomar os eventos. Então a gente teve que se reinventar de todas as formas. Eu voltar para a área administrativa, com o que deu para fazer na época, a nova fazer o que deu para ela fazer. Bons amigos, né? Seguiram juntos. Inclusive, uma pessoa muito querida, que é a Adriana, nossa assessora, que nos indicou, fez essa ponte com você. Foi um anjo de Que Deus Que, na nossa vida. agradeço muito, porque eu estou adorando essa pauta, estou adorando a nossa entrevista. Isso é maravilhoso, né? Conhecer pessoas que conectam pessoas, né? E a gente vai englobando essas pessoas, né? Isso é muito E gostoso. a Adriana foi um anjo de Deus na nossa vida durante a pandemia. Isso foi algo muito querido. Eu chamo ela e o marido dela de irmãos celestes, aquele que Deus Que nomeia. lindo. curiosamente, ela foi expositora, porque ela é muito talentosa, o marido dela também, os maridos são muito talentosos, e eles eram expositores nossos na feira, no passado, né? E também viveram, como qualquer ser humano, nos momentos difíceis, nós estávamos lá, dentro do possível, sempre ajudando no que a gente podia, e mal esperava eu que lá na frente, no momento da pandemia, graças a Deus eles estavam bem equilibrados, né? Financeiramente, inclusive, e são as pessoas dentre inúmeros que nós conhecemos que falavam: o que que vocês precisam para esse momento, né? E eu falo isso sem nenhum tipo de vergonha, porque todo mundo está sujeito a isso. Então, pelo menos nos primeiros momentos da pandemia, eles foram os anjos que estavam nos ajudando, buscando oportunidades, buscando fazer tudo o que eles puderam fazer, não só financeiramente, como nos apoiar. E a retomada foi lenta, mas também foi interessante, porque a gente passou por novos processos de reinvenção também, abrimos perfis de evento que a gente vislumbrava lá atrás, e achava muito difícil, de repente estava tudo acontecendo. Sabe, quando eu falo evento multicultural, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, você pode Sim, imaginar. Então, a pessoa chegava no evento, uma família,
O bebezinho tinha coisa para ele, a criança um pouquinho maior tinha também, o adolescente, o adulto, a melhor idade, então tinha coisa para todo mundo e todo mundo queria ficar ali, passar o dia, sabe? Às vezes está passando, vamos dar uma olhadinha naquela feirinha. Uma Quais feirinha. são Pode os ser pequena, principais não é pequena. setores? Quais são os principais setores da feira? Em termos de produtos, você diz, né? De produtos, de entretenimento, de Ah, sim, alimentação, né? Para a gente poder entender o volume de sim. pessoas também. Sim, vamos falar de produtos, né? Economia criativa, né? A gente, para fechar num pacotinho só, a economia criativa ela é muito ampla, tem produtos Sim, variados, né? Que são produtos autorais, produtos, tudo que você pode imaginar, tá? Sabonetes, velas, moda autoral, acessórios, joias, biojoias, semijoias, e por aí vai. É uma gama então de momento, situações. E a comida, né, que está dentro da gastronomia criativa, né, que é o talento, né, que a pessoa tem para preparar uma comida legal e tudo mais. Isso falando da parte de expositores. São muitos, são muitos. Agora, vamos falar da realidade prática da Ferati. A Ferati está acontecendo agora. Tá? Então, a gente leva para o evento tudo que aquele local permite. Então, tem locais que são mais restritos. Você não pode, por exemplo, levar gastronomia, porque você tem muito restaurante na proximidade. com a É liberdade. liberdade. Que é um local que a gente estava fazendo, está suspenso. Né? Uma das dificuldades que a gente vive no momento. Estamos aguardando definições, mas ali o que você leva, por exemplo, de comida não pode ser fracionado nem manipulado no local para não colidir com a realidade dos restaurantes. São produtinhos prontos, sabe? Docinhos, cookies, o chopp artesanal, que faz parte, o sorvete americano, que é uma experiência retrô, que tem tudo a ver com os eventos, né? Agora, tem locais que nos permitem fazer, e é o que eu vou fazer, por exemplo, num local aqui em São Paulo, na Moca, eu vou fazer em Boituva também, eu, a Nalva e uma parceira de trabalho nossa, uma nossa parceira, amiga, 15 dias, a gente vai fazer um evento onde você vai encontrar de tudo. Então, você vai ter lazer para criança, lazer para adulto, você vai ter a economia criativa em geral, a comida, atrações musicais, aula de dança, passinhos. Eu vou levar luta livre, telequete, que não é uma briga, né? É um show, um espetáculo, mas é uma coisa fora de série. Adoção responsável de pets, Isso. vai ser completo. Já Né? tem um espaço para a família. A gente já começa pela. Eu acredito que o evento, a música, como nos anos, é a minha opinião, tá? Dos anos 90 até aqui, a gente tem muito pouca coisa, digo no sentido de harmonia para eventos. A gente assumiu a assinatura nesse momento de flashback. A assinatura do nosso evento nessa fase é flashback, é o retorno. É isso. Que legal, isso é Assumimos, maravilhoso, né? Um resgate fantástico, né? na verdade, como a Nova usou uma palavra que vai bem ao encontro, assumimos, porque a nossa natureza sempre foi essa. Então, a gente sempre gostou de tocar música. Não é saudosismo, não é porque a gente tem uma idade um pouquinho mais de 50, né? Tocar, quero música da minha época. Não, porque e hoje a tendência é essa, né? Existem festivais, existem encontros, existem eventos que são voltados só para esse tema flashback, porque são músicas boas, e eu vejo de uma forma muito interessante, porque você vê não só as pessoas da nossa época curtindo essas músicas, mas você vê adolescente curtindo, conhecendo, nossa, o que Cantando que a é isso que está letra. tocando aí? Nossa, que bacana. Então você acaba remetendo eles, né, junto com a gente no túnel do tempo para conhecer e explorar essa época que eu chamo de época de ouro, né, do flashback. Então sempre foi assim. Eu não gosto, tem algumas músicas que eu simplesmente proíbo no meu evento, porque você acaba atraindo pessoas e situações que não são boas, inclusive por retorno dos expositores. Então, a energia é essa, energia positiva, música bacana, que deixa, faz o pessoal querer dançar, querer cantar. Levo músicos, né, e cantores com uma qualidade muito boa, e acaba ficando, chega uma hora que vira uma festa, não é só uma feirinha, uma festa, né, é uma vivência, né, é uma imersão em coisas boas.
É isso que é gostoso, né? Fazer com que as pessoas passem um dia agradável, né? Gostoso, saudável, né? Para que saiam de lá com aquela sensação de, poxa, eu fiz tive uma tarde de entretenimento hoje que me resgatou a minha autoestima, me fez conhecer pessoas novas, né? É muito bom para a saúde mental isso, né? E vocês estão entrando agora numa nova etapa, que é essa etapa de expansão novamente, levando para podcasts como Carreira e Suas Vozes, para televisão, ampliando a comunicação da Feira Arte, né? Sim. O que é que motivou esse movimento de expansão nesse momento? No meu caso, eu tenho 58. Aí eu tenho que me amoldar a essa nova fase para trazer essa garotada para o nosso evento, trazer essa garotada para a nossa realidade. Porque a linguagem deles é totalmente diferente, é um novo mundo. Mas eu acredito que se a gente pegar o nosso mundo lá atrás, sabe a carta, e somar com tudo que a gente foi vivendo, acompanhando, a máquina de escrever, o bip, por aquele celular tijolão, o fax, a somar toda essa experiência que a gente teve, junto com essa era de agora, a gente vai ter muita coisa boa para apresentar. Então, a gente precisa se amoldar ao novo mundo para poder comunicar isso. Sim. E teve, né, como a gente falou agora há pouco, teve uma vivência de web rádio lá atrás, que aconteceu, né? Primeiro que esse incentivo, volto a dizer, a nossa assessora Adriana, ela falou, pô, vocês precisam contar para mais pessoas essa história de vocês, que é bacana, né? Então, tem muitas histórias, pequenas, médias, grandes, para se contar, e se você tem uma oportunidade como essa que a gente está tendo com você aqui hoje, que é de ouro, a gente tem que aproveitar. Não, não para parecer que pode de repente não aparentar, mas os dois são tímidos, né? Principalmente para falar diante da câmera. E no caso, no passado foi a mesma coisa. Começou com uma entrevista, que um amigo assessor falou, cara, vai lá numa rádio falar um pouquinho de vocês. Eu falei, a Nova falou, quando a gente saiu de lá, eu não lembrava o que eu tinha falado, nem ela. Mas o que disseram pra gente, falou, vocês mandaram bem, hein? E aí surgiu, né, a oportunidade dessa mesma rádio de a gente ter um programa de 2 horas. Imagina, Cláudia, 2 horas de programa de rádio. Uau, Você, é muito a rádio, tempo. que nem eu tô aqui, ó, posso parar, fazer uma pose, fazer um. A rádio não, se você estiver em silêncio, ninguém sabe o que está acontecendo. Então você É tem que preencher, exatamente isso. né? A rádio, ela é dinâmica, ela é cheia de vida, ela é orgânica, ela é Sim. pulsante, né? Eu tenho talk Aham. show também na rádio e na TV, e a gente sabe que a gente não pode deixar um segundo sem comunicação, sem voz, porque fica vazio e aí a gente perde a audiência. Então, a rádio, ela ensina muito para a gente, né? Sim, com certeza. A gente aprendeu muito, né? E chegou uma hora que a gente começou a gostar, né? A gente ia arrastado, né? A gente ia pelo propósito, pô. A gente tinha um programa que ele falava sobre várias coisas, mas o foco principal, Soluções né? criativas para o bem viver, era o tema. Isso. Chamava PAI, né? Ponte Arco-Íris, Soluções Criativas para o Bem Viver. Então a gente batia bola com um pouquinho de filosofia, arte, ciência, mística, né? E acabava sempre convergendo para a finalidade principal, que era a Feirate, na época de Ipiranga, né? E acabou que a gente tomou gosto por isso, né? Então a gente levava a nossa programação para 2 horas, você sabe que não é fácil 2 horas, né? Tinha que pôr no meio disso tudo uma musiquinha para descontrair, uma música boa sempre, né? E você sabe que nessa brincadeira da Web Rádio a gente acabou tendo fãs no Brasil inteiro, né? E se destacava em meio a alguns comunicadores que já tinham janela, né? Aquilo que eu falei, quando você põe a alma, né? No começo a gente é amador, né? A nova tem umas frases chave, eu tenho uma minha, né? E ela diz que profissionais que construíram o Titanic e os amadores a Arca de Noé. E acabava sempre dando certo, porque tinha alma. É exatamente isso. Quando a gente coloca alma, em italiano, Uhum. alma é ânima, né? E é exatamente isso. Quando a gente Ânimo. tem ânimo para lutar, para viver, para levantar de manhã, tudo acontece porque o universo conspira e as coisas vão acontecendo naturalmente, né? A gente está chegando no final dessa entrevista, que eu estou adorando esse bate-papo com vocês aqui, principalmente porque
a gente vê que vocês fazem com paixão mesmo, e isso é que é o mais importante, né? Porque além de fazer com paixão, vocês motivam as pessoas e inspiram outras pessoas a fazerem o mesmo também, né? Que mensagem vocês gostariam de deixar para quem sonha em ser empreendedor, para quem ainda não começou, mas quer começar e morre de medo de começar um negócio novo? Eu vou começar por mim. Estuda, aprenda. Se não tiver condições financeiras, faça os cursos online. O primeiro recado é, tem que estudar o que você vai fazer. No meu caso, vou dar eu como exemplo. Eu passei uma semana com a pessoa responsável, que na época era a SEMAB, que comandava as feiras fixas em São Paulo, com a pessoa responsável da SEMAB, aprendendo tudo sobre a lei e como eu deveria fazer. Quais os passos eu teria que seguir para poder realizar essa questão do evento. Eu aprendi toda a parte burocrática, eu estudei muito. Depois eu fui aprender sobre postura, eu fui aprimorando, eu tive muita ajuda, muita mesmo. A fundadora da Feira de Artes, da Benedito Calixto, Dona Maria Emília, eu faço com muito gosto. Falei, você me ajuda, me explica, ela vem cá toda semana que eu vou te ajudar. Então, muita gente me ajudou. Hoje eu ajudo com prazer qualquer coordenador que me peça ajuda. Então, assim, esse é o primeiro ponto, profissionalmente falando. O segundo, crie uma casca de tartaruga. Você vai lidar com gente. As pessoas vão dizer coisas que te magoam. Não leve para o pessoal. A pessoa não está no dia bom. Tenha sempre uma frase para você dizer para você mesmo. Deixa isso para lá, vida que segue, trabalho emocional. Porque você vai ouvir mais coisas ruins para tirar sua motivação que coisas boas. Então, se você esperar que o mundo te dê o que você tem que fazer, você não vai chegar lá. Então, para você chegar lá, você tem que acreditar em você. Isso não é só uma frase. Você tem que vivenciar isso. Uma vez, durante um balanço, vamos dizer, eu fiquei doente nesse meio tempo, tive problema de saúde. Pessoas que olharam para mim e disseram, não, você não vai conseguir. Eu falei, você desistiu de mim, mas eu não. Então, seria esse o recado. Não desista de você. Esse é o meu. Pode falar, Marcos. É isso, gente, é fé. Primeiro você tem que saber se o que você quer é algo plausível e algo que dá para ser feito. Vamos falar da nossa realidade, do nosso universo. Você tem um dom, né? Você tem habilidades para ser, né? Um criador, né? De economia criativa. Você tem que começar e acreditar. Experimenta, vê a opinião das pessoas. Nossa, que lindo isso aqui, você tem que vender isso aqui. Já é o primeiro sinal que você tem que seguir adiante. Paciência, fé, resiliência, dedicação, e as coisas vão acontecendo. Se você quer muito, eu vou falar com base em tudo que a gente falou aqui, por nós, tá? Se você quer aquilo de verdade, acredita e sabe que é bom, você vai conseguir. Você não pode parar. Ter fé em você, né? Fé em Deus, em primeiro lugar, né? E aí as coisas vão se montando para você, as coisas vão acontecendo, as oportunidades surgem. A Nalva já trouxe a frase dela aqui, que é vivenciar no dia a dia, né, com alma, né? Qual que é a tua frase para resumir tudo isso que a gente falou hoje aqui? Vivenciar com alma. Bom, eu diria que você me fez uma pegadinha, hein? Eu costumo contar histórias longas, porque eu gosto, quando eu falo do que eu faço, eu conto, eu gosto de ilustrar bem, né? Então, buscando uma síntese, né? Como Beethoven dizia, né? X% de, de inspiração e coisa de 80, 90% de transpiração, né? Dedicação e fé são as palavras-chave. O resto vai acontecendo. Com certeza. E eu fico muito feliz
com a vinda de vocês aqui, porque a gente sabe que tem muito empreendedor em casa que tem vontade de mudar a vida, de virar a mesa, virar a chave, mas tem medo, e mesmo em família a pessoa acaba não fazendo, se frustra durante a vida. E vocês Uhum. arregaçaram as mangas, né? Deixaram a preguiça de lado e foram atrás do sonho de vocês. Então, esse episódio ele mostra muito isso, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer a história construída com trabalho, com perseverança, com compromisso, principalmente com o desenvolvimento humano, né? E a trajetória de vocês também traz isso, né? Que além de empreender e criar o seu próprio negócio, é gerar oportunidade, é conectar pessoas, é preservar a cultura, contribuindo para o crescimento das comunidades, né? Então, Nalva e Marcos, muito obrigada por compartilharem a experiência de vocês, os aprendizados e por me ajudarem a inspirar com as histórias que vocês trouxeram tantos empreendedores a acreditarem no poder das ideias que nascem do próprio coração. Parabéns. Nós Muito que perdão, nós que agradecemos e você é inspiradora, porque ele acabou de falar, os dois são tímidos. Você conduziu de forma magnífica e dá para sentir sua energia daqui. É aquilo que eu falei, se você estiver vivenciando algo, você separou bem, porque a gente sentiu daqui a sua energia e se sentiu mais, vamos dizer assim, tranquilos para falar. Gratidão, gratidão pela oportunidade, gratidão pela simpatia. Agradeço muito, Cláudia, pela oportunidade e de estar mostrando para as pessoas e provocar as pessoas para conhecer como é que é essa Feirate Brasil. Então, siga-nos no Instagram, se vocês puderem, né? Vocês vão conhecer um pouquinho da nossa história e estejam presentes em nossos eventos, porque eu acho que uma cidade cresce através acho que de boas conexões. E a gente tenta, nesse nosso micro-universo da Feirate Brasil, criar conexões entre todos que estão lá presentes e acabar sendo positivo, revigorante e só traz benefícios para todos isso, tá bom? Muito obrigado pela confiança e pela oportunidade de levar adiante a nossa mensagem. Que legal, que delícia, é exatamente isso, né? Quando a gente cria uma conexão positiva, vibrante, forte, a gente leva isso para as pessoas, porque a gente expande a nossa energia, né? E para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigada pela sua audiência. Continua seguindo Carreira e Suas Vozes nas plataformas digitais e acompanhe os próximos episódios, que sempre trazem histórias inspiradoras. Nalva, Marcos e gatinhos, um super beijos para vocês. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Obrigado.